Olá, gente, mais uma vez. Meu nome é Alisson, professor de Geografia, certo? Na aula de hoje a gente vai falar um pouquinho sobre as paisagens transformadas pelo trabalho humano a partir do desenvolvimento da agropecuária. Na aula anterior a gente falou um pouquinho sobre algumas ideias do capitalismo, falamos um pouquinho também sobre propriedade privada. A propriedade privada ela foi um centro, né, que representou as ideias do capitalismo que a gente conversou na última aula. E na aula de hoje a gente vai falar um pouquinho sobre essa modificação na paisagem, né? Vamos citar um pouquinho da história passada do homem, como tudo aconteceu para a paisagem hoje estar tão modificada da forma que vemos, né? Vamos visitar um pouquinho das civilizações mais antigas, ok? Acompanhe na tela. Gente, para a gente iniciar a aula é necessário que a gente observe essa imagem, tá? Mostra, né, as primeiras sociedades, as primeiras formas sociais que as pessoas interagiam, né? Você vê aí que pessoas aí estão morando dentro de cavernas, né? Todas as atividades que se faziam eram dentro das cavernas. As pessoas se escondiam da paisagem, né? Não tinham um contato direto com o ambiente externo e iam até o ambiente externo quando faziam algum tipo de caça, algum tipo de atividade para arrumar comida para existir, né? Inicialmente é importante frisar que o ser humano ele se alimentava de vegetais, né? Se alimentava ali de frutas, se alimentava de leguminosas e ao passar dessa fase eles começaram a se alimentar também de outros animais, ok? Gente, vamos falar um pouquinho sobre esse ser humano no contato com a paisagem. Observa na tela mais uma vez. A gente está vendo aí, né, o homem buscando a sua sobrevivência, né, explorando a paisagem. Então, o homem, começaram a se organizar em grupo para ir atrás de alguma alimentação, para ir atrás de alguma caça. Então, esse ato que os homens faziam de ir atrás desse alimento para subsistir, era um ato aí meio que de tentar domar a paisagem, né? Tentar controlar aquele espaço ali, buscando sua alimentação e marcando também a paisagem com esse sistema aí de tentar domar, de dominação. Ok, gente? É interessante essa fase, né, dos homens, porque eram fases que eles se agrupavam para ir até uma caça, tá, gente? Moravam em cavernas, se escondiam da paisagem ainda. Mas o homem foi começando a perceber que conseguia domar a paisagem, o homem foi começando a perceber que ele conseguia ir atrás da sua alimentação, né? Então, precisava ir até outros ambientes, porque, vamos lá, existe uma árvore que dá aquele fruto, né? Vamos lá, um pé de manga, né? Ele dá aquela manga ali por um certo tempo. Quando a manga naquele pé acaba, o homem não sabia que podia plantar o caroço da manga e ter a própria árvore, né? Então, o homem, quando acabava a manga naquele ambiente, e começou a ir até outros ambientes, né? Acompanha na tela agora mais uma vez. Então, aí começam os grupos de nômades, né? Essa foto é uma foto já recente, tá, gente? Mostra aí algumas cabanas, né, feitas com pele de animais, tá? As características desse povo que está sendo mostrado aí. Dois homens, uma mulher e um homem, no caso, né? Uma senhora, né, uma anciã e 3 crianças. Mostra aí o reflexo de uma população que mora em ambientes abertos, né, chamados de nômade. Quando acabava a alimentação na antiguidade, eles iam até outros ambientes, desarmavam a cabana e iam até outros ambientes, e essa era a forma dinâmica de sociedade, né? Essa era a forma com que o homem ele se fazia na paisagem, né? Ficava naquele ambiente ali chamado paisagem, ok? Para a gente entender paisagem, vamos entender 2 conceitos, tá? A gente vai dividir paisagem em 2 ideias, tá? Existe a paisagem natural, tá? Que é cercada por todo o ambiente natural, árvores, montanhas, tá? Aquelas gramíneas, né? Pode ser uma paisagem também de mar, né? De praia, enfim. Existem inúmeras formas de paisagem. E existe também a paisagem humanizada, né? Que é a paisagem a qual o homem ele vai domar, ele vai começar a descaracterizar, né, colocando as suas necessidades sobre a paisagem. Por exemplo, uma casa, né? Quando seu pai, sua mãe, seu avô, algum parente seu conhecido vai lá e constrói uma casa em um determinado ambiente que era natural, né, que tinha graminha, que era de paisagem, né? Ele está ali descaracterizando aquele ambiente em prol das suas necessidades, né? A necessidade de morar.
Mas existia um geógrafo, tá? Muito importante aqui no Brasil, chamado de Milton Santos, que ele deu uma característica bem peculiar aí sobre paisagem, tá? Acompanha na tela. As paisagens fazem parte do nosso cotidiano. Segundo Santos, tudo aquilo que nós vemos, o que nossa visão alcança, é paisagem. Não apenas formas de volumes, mas também de cores, movimentos, odores, sons e etc. Tá? Então, eu dividi aí para a gente observar a paisagem natural, o que citamos anteriormente, né? Todo aquele ambiente natural, e a paisagem humanizada, aquela modificada pelo homem. Tá, gente? Então, Milton Santos ele quis dizer com esse conteúdo, né, que eu acabei de mostrar para vocês, que paisagem não é só aquilo que nossa visão alcança, né? É aquilo que nossa visão alcança, mas também as sensações que nós temos, né? Os odores, né? Os sons. Então, todo esse conjunto é considerado de paisagem. Quando o homem vai até um ambiente desse, né? Onde existem animais, onde existem odores, onde existem cores diferentes, onde existe um ambiente totalmente natural, e vai lá e modifica essa paisagem chamada de natural, tá? Ele está fazendo uma humanização daquela paisagem, né? Construindo uma casa, tá? Para ele construir essa casa, ele teve que desmatar, teve que cortar uma quantidade de árvores, vamos supor, e essa quantidade de árvores abrigava um número de animais, e aí com a saída desses animais, ou morte, ou expulsão desses animais, desse ambiente ao qual o homem construiu a casa, vai se perder o som dos animais, né? Então agora vai ser o som, por exemplo, da criança que nasce na casa do homem. Então existe uma modificação, existe aí um domínio do homem sobre a paisagem, né? Isso vem acontecendo já desde a criação do homem, que a estimativa científica, né, diz que foi em torno de 130 milhões de anos. Então a gente vai ver um pouco sobre tanto esse ambiente natural como esse ambiente humanizado também. Ok? Acompanha na tela mais uma vez. Então, se a gente fosse falar um pouco sobre o ambiente natural, a gente veria essa imagem aí, tá, gente? Representa, basicamente, um ambiente natural, né? A gente vai ter essa parte mais elevada, né? Pode ser uma montanha, ou pode ser uma área de planalto, que a gente vai estudar um pouquinho mais à frente. A gente vê esse lago, né? A gente vê essas árvores, né? Com características em formas de cone. A gente não está acostumado a ver muito essas árvores, por exemplo, aqui no Brasil, né, gente? São árvores mais de altas latitudes, né? Que a gente também vai estudar mais à frente, tá? Então você observa que existe aí um ambiente, né? Provavelmente se a gente tivesse dentro da paisagem, né? Tivesse nesse lugar aí, ouviríamos o som do vento, o barulho das árvores. Então, essa é uma característica de um ambiente natural. Já a característica do ambiente humanizado é essa próxima imagem que nós acompanhamos também na tela, tá? Então, a paisagem humanizada ela começa a tomar uma forma assim, mais característica, como a gente está vendo na tela, a partir do período da humanidade chamado de Neolítico, tá? Esse período neolítico foi um período ao qual o homem começou a criar animais, o homem descobriu como se plantava, né? Descobriu que não precisava ir até outras áreas procurar fruta, ele mesmo podia fabricar, ele mesmo podia produzir seu fruto, podia produzir seu alimento na agricultura. Então, esse período chamado de Neolítico, o homem começou a ser considerado sedentário. Olha para mim agora. O homem sedentário é aquele homem que tem tudo ao seu alcance, né? É aquele homem que tem tudo ao seu redor. Ele não precisa se deslocar muito para conseguir, por exemplo, uma alimentação. Então, esse homem que tem essa atmosfera de coisas ao seu redor, né? Não precisa se deslocar muito para ir até outro ambiente, é chamado de homem sedentário. Então, quando o homem ele descobre que não precisa ir até outras áreas, por exemplo, para produzir o seu alimento, e ele pode produzir na sua própria terra, no seu próprio ambiente, ele começa a ficar mais sedentário. Ok, gente? Então, gente, como é que o homem ele conseguia, como é que o homem ele teve a ideia de começar a produzir o seu próprio alimento? Vamos lá. Certo dia um homem, a história, né, conta, alguns historiadores, algumas pesquisas falavam sobre essa história, eu vou reproduzir para vocês, ok? Um homem, um certo dia, ele estava retirando um determinado fruto de uma árvore, tá? E aí ele comeu esse fruto, né? Ele consumiu esse fruto, e após ele consumir, ele jogou o resto, né, a semente ou a casca, no chão,
né? Depois de um tempo, ele voltou àquele determinado ambiente, né? E viu que aquela semente, aquele caroço que ele jogou no chão, né? Começou a sair uma árvorezinha, uma sementinha, começou a sair uma mudinha em cima daquele fruto. Então ele começou a perceber que o homem ele poderia reproduzir, no caso, o fruto que ele comeu. Então, a partir desse momento, a partir desse descobrimento, tá, o homem começa a produzir seu próprio alimento ao redor. Da mesma forma, certo dia, um homem ele recolheu um determinado filhote de uma espécie de animal que ele ingeriu, né? Ele ficou com pena daquele bichinho lá e trouxe para o seu familiar. E ele foi vendo que ele conseguia domar, ele conseguia domestificar aquele animal, que nem um cachorrinho que você pega na rua e leva para casa, tá? Eles conseguiram fazer isso, por exemplo, com búfalo, né? Que era um alimento muito consumido pelos homens, tá? Com cervo, que era também um alimento muito consumido. Então, eles traziam esses animais para perto, para quando ele atingisse uma fase adulta, o animal pudesse ser consumido, sem precisar que ele fosse até o campo, sem precisar que ele fosse até o determinado ambiente externo para buscar carne. Tá, gente? Então, são duas historinhas simuladas, né, que a gente pode acompanhar por historiadores na internet, mas representa, tá, o que a gente entende como tanto a pecuária, né, que é a criação de animais, como a agricultura, que é o cultivo de alguns alimentos. Ok, gente? Vamos começar a entender um pouquinho sobre esse sistema de agropecuária. Acompanha na tela. Gente, a criação e desenvolvimento da agricultura, tá, tem um modelo antigo, cerca de 11 mil anos. Tá? Então, há 11 mil anos atrás, começavam-se aí as novas técnicas para o homem subsistir, tá? A pecuária e a agricultura. Tá? Então, você observa na tela aí um homem, né, puxando aí, sendo puxado por bois e utilizando ferramentas. Tá? Então, tanto na agricultura, tanto na pecuária, foram utilizadas ferramentas para que o homem começasse a desenvolver melhor as atividades, tanto da agricultura quanto da pecuária. Então, cultivar vegetais, plantar e colher vegetais para alimentação humana e de animais. Tá? Então, agora o homem, olha para mim agora o homem não precisa, tá, mais ir atrás do seu alimento. Ele tem no seu seio, ele é sedentário. Tá? Mas o homem também precisa alimentar os seus animais, né? Porque não adianta você ter um animal perto de você e esse animal não se alimentar para conseguir se desenvolver, para conseguir crescer. Então, o homem, além de alimentar sua família, também tem que produzir para os seus animais. Então, foi aí que o homem precisava produzir mais, desenvolver mais técnicas para continuar produzindo alimentos. Tá? Então, agricultura e pecuária são muito importantes e isso acontece desde os tempos antigos, chamados também de primórdios, tá, gente? Observar na tela mais uma vez. A evolução da técnica da agricultura, tá? O uso extensivo da terra. Então, esse uso extensivo quer dizer de extensão de grandes quantidades de terra, tá? Então, o homem precisava usar muita terra para produzir, tá, gente? Há também a obtenção de entendimento como é que funciona o meio ambiente. Então, o homem tinha que saber os dias que chovia, o homem precisava também saber os dias que vinham longos períodos de seca. Tá? Então o homem foi começando a desenvolver essas observações, a fazer ciência. Tá, gente? A confecção também de ferramentas, o homem começou a produzir ferramentas para continuar produzindo em grande quantidade, até porque, como a gente conversou, não mais só sua família que vai se alimentar do que ele produz, mas também os animais que ele cria na questão da pecuária. Tá, gente? Então, o homem precisava de um volume maior de alimentação e precisava produzir mais. E isso servia com essas técnicas que a gente está começando a conversar aí. Ok, gente? Observa na tela mais uma vez. O uso extensivo da terra, tá? A gente vai ver também as técnicas de produção. Na imagem que você acompanha agora, você vê aí um cultivo de arroz. Você que nunca viu como se produz arroz na Ásia, tá? Dessa forma, o arroz precisa de muita água. Tá? Um ambiente totalmente alagado. Então, o próprio homem fez esses terracinhos aí, né, como se fossem degraus, para a água que cai da chuva, ela não escorrer muito rápido pela colina, ela ficar parada, empoçada nesses terraços, e aí
o arroz ele consegue ser produzido, tá, gente? Então, são técnicas que o homem vai desenvolver ao longo dos séculos, tá, para conseguir uma maior produção e para conseguir o uso extensivo da terra, tá? Então, a gente botou aí no quadro ocupação e domínios de áreas terrestres por meio de grandes modificações no espaço. Então, isso aí que vocês estão vendo é uma modificação do espaço, né? Porque, olha aí, compara a montanha, a área elevada, né? A montanha que está ao lado, né? Coberta de vegetação, tá? Não tem nenhum terracinho, e observa mais à frente que a gente está enfatizando o arroz aí. Vocês veem que é uma modificação do homem, né? Porque a natureza não fez essa modificação. Então, essa paisagem pode ser considerada também uma paisagem humanizada. Ok, gente? Vamos continuar. A próxima tela que você vê, a próxima imagem que você vê, é uma imagem de um pomar de laranja, tá? Esse pomar de laranja é uma grande extensão de terra onde o homem começa a produzir em maior quantidade, também para vender para fora, para vender para outros países, né? Para vender para outros ambientes. Então o homem começa a intensificar o uso também para comércio. Tá? Então a gente vai ter que entender como é que o clima funciona, entender qual o tipo de solo para a produção de laranja, qual o solo apropriado para a produção de algum determinado alimento. Então toda essa modificação, tá, é feita no período, tá, onde o homem está expandindo o pensamento na agricultura, desenvolvimento de técnicas, como a gente falou, desenvolvimento de ferramentas, fabricação de ciência, entender como é que o meio ambiente funciona. Então, isso foi um trabalho de anos, de séculos. Ok, gente? Essa é a questão do desenvolvimento da agricultura, e ao mesmo tempo que o homem desenvolve a agricultura, ele também modifica o espaço. A gente acabou de ver um pomar de laranja em um ambiente que não era laranja, poderia ser outra vegetação, tá, gente? Poderia ser um outro cultivo, tá? E o homem desmatou, acabou com aquela vegetação, descaracterizou, tá, a paisagem natural e modificou para uma paisagem humanizada, né? Retirou animais, espécies de plantas, tudo isso para a produção em massa, em grandes volumes, tá, gente? Para fazer comércio, ok? Então, essas são as modificações que o homem fez na agricultura. Aí você pergunta, professor, e quais foram as ferramentas que o homem iniciou, que ele começou a utilizar nesse período? Observa na tela. Confecção de ferramentas, tá? Então, essa aí é uma imagem das primeiras ferramentas que o homem ele passou a utilizar, né? Você vê aí meio que um machado, né? Algumas foices, tá? Tudo isso para lavoura, né? Para conseguir arar a terra. Depois o homem fez uma confecção dessas ferramentas junto com animais para aumentar a produtividade, tá, gente? Então, você vê que essas ferramentas, junto com as técnicas dessas ferramentas com animais, foram muito usadas pelo homem para aumentar a produtividade. E na imagem que você vê um homem meio que de saia, né, gente? Com uma característica diferente do homem na sociedade que a gente vê hoje. Esse homem era um egípcio, tá, gente? A gente vai falar um pouquinho dessa cultura egípcia, tá? Um pouco mais à frente. Observa na tela mais uma vez. Técnicas de agropecuária, né? Criação de animais. A gente vai ver que o homem ele traz o animal para perto dele, né? Para aumentar a produtividade. Você vê aí o uso intensivo desses animais, né? O burrinho lá carregando alguma cesta com cereais, né? Com grãos. Você vê lá aqui dois gados, né? Sendo usados para puxar, para arar a terra, né, gente? Então, isso que está em cima do gado é chamado de jugo, tá? Então, esse jugo os animais tinham que ter o mesmo nível, né, mesmo tamanho, basicamente, para conseguir puxar, para estar no mesmo nível, para a força ser bem distribuída. Então, o homem vai começar a pensar em técnicas para aumentar a sua produtividade, ok? Mas quais foram as principais regiões? Quais foram as primeiras regiões que foram habitadas por esses homens, né? Quais foram as primeiras partes do mundo, né, que começaram a usar novas técnicas? Acompanha na tela mais uma vez. As primeiras civilizações, tá, ficavam entre o norte da África, né, Europa e Ásia. Tá? Então, toda essa parte em verde que vocês veem são regiões onde as primeiras civilizações, tá,
habitável. A gente vai dar um destaque aí para o norte da África, tá? Que fica o Egito, e a gente vai dar também um destaque para a parte do Oriente Médio. Ok, gente? Vamos lá. Então, gente, a gente vai acompanhar algumas dessas civilizações, tá? Vamos acompanhar a civilização do Egito e dos Sumérios também, tá? Para a gente observar como eles modificaram a paisagem. Então, eu peço que quando eu começar a mostrar a imagem para vocês, foquem na paisagem, tá? Foquem em como o homem modificou, tá, o seu ambiente ao redor. A gente vai fazer uma comparação, né, da paisagem que eu mostrei para vocês inicialmente da aula, tá? Onde o homem caçava, e a paisagem também que eu mostrei para vocês quando o homem começou lá no período neolítico, tá? Então, vocês vão ver que existe uma modificação muito grande, né, de técnicas e infraestrutura mesmo, de estrutura o que o homem montou para produzir, ok? Acompanha na tela, tá? Então, gente, acompanha na tela, tá, o slide. Essa é a cidade do Egito, tá? No continente africano. Mostra um modelo tradicional, então a imagem que vocês observam é uma imagem ilustrativa, tá? Onde mostram várias pessoas trabalhando, várias pessoas produzindo. Mostra também as várias técnicas de uso do solo, tá? Então, cada quadradinho desse aí pode ser um tipo de cultivo diferente, um tipo de plantação diferente, tá? Ao fundo mostram algumas grandes construções, mostra também alguns alojamentos, né, que são áreas onde eles vão dormir, tá? Então, a imagem que você observa, em sua grande maioria, é uma imagem mais chamada de humanizada, né? Porque ela foi toda descaracterizada de ser um ambiente natural, em sua grande maioria. Então, vocês observam como o homem ele modificou o ambiente em que vive. Olha para mim, gente. Para fazer tudo isso, foi preciso retirar uma cobertura vegetal. Também foi preciso matar, né, destruir ou expulsar algumas espécies de animais. Algumas espécies de animais, inclusive, deixam de existir ao longo de muita da trajetória de modificação do espaço pelo homem, por conta dessa produção, por conta dessa modificação mesmo, tá? Porque o animal sem aquele espaço para sobreviver, ele não vai existir, né? Migrando para outra área, ele pode ser absorvido, né? Pode ser predado por outro animal. Então, vocês observam que existe na modificação da paisagem pelo homem grandes modificações. Ok, gente? Observa na tela mais uma vez. Um outro destaque que a gente vai dar para a civilização egípcia na agricultura vai ser na questão das técnicas, né? Por exemplo, de irrigação. Você vê ao fundo o rio Nilo, tá? Nessa imagem também ilustrativa. Você vê que tem um canalzinho do rio Nilo trazendo água para a plantação. Então, vocês observam que eles desenvolvem técnicas para aumentar a produtividade. Então, o homem não precisa mais de esperar chuva cair para a produção se adiantar, né? Para começar a produzir. O homem começa a criar cidades ao longo de leitos de rios, tá? Para esses rios abastecerem as plantações. Então, você observa na imagem já uma diferença nas estruturas do espaço, né? Criação de mais alojamentos, né? Chamados agora casas, chamados de lar, né? Você observa também algumas áreas de lazer, né? Que eles começavam a produzir também em algumas áreas. Então, há uma estrutura montada agora em torno desse rio para a produção de alimentos, para abastecimento das pessoas, tá, gente? Então, há uma modificação muito grande com relação à produtividade, com relação às técnicas, ok? Observa na tela mais uma vez. Existem também algumas construções, tá? Algumas modificações físicas grandiosas pelo homem. Os egípcios, gente, eles foram grandes construtores, tá? Em toda a história a gente vai, se você for na região, né, antiga, você vai encontrar essas pirâmides, né? São grandes construções de pedras feitas pelo homem, tá? E que traz uma marca muito emblemática para o espaço, tá, gente? Essas construções também poderiam ser templos, né? Para adoração, para agradecimento aos deuses, pela alta produtividade, né? Pela fartura que existia no Egito, ok, gente? Uma outra coisa também vão ser as esfinges, né? Como você acompanha na tela, as esfinges são também grandes templos, né, para abrigar e para agradecer aos deuses, para fazer seus cultos, né, em agradecimento à prosperidade que eles tinham com relação às colheitas, à produção. Tá? Os obeliscos também são grandes construções, como você acompanha na tela, tá? Criadas também nessas regiões lá da Ásia e norte da África.
tá, gente? Outra grande civilização que a gente também pode citar na questão de cidade vai ser a Mesopotâmia, tá, gente? A Mesopotâmia foi uma grande civilização, tá, gente? Com muita estrutura política, tá, gente? Administrativa, com muita organização no espaço, tá? E uma cidade extremamente humanizada, tá? A gente pode dizer que a Mesopotâmia foi uma região que teve inicialmente, né, uma urbanização, né? Muita gente numa mesma cidade, dependendo de uma política, de uma economia, dependendo de um rio, de um cultivo, de uma produção. Acompanha na tela, tá? Então, a paisagem humanizada da Mesopotâmia, essa é uma imagem ilustrativa, tá? Mostra algumas construções, a quantidade de pessoas na rua trafegando, mostra no centro da cidade o rio passando, tá? Algumas embarcações também no rio, que era o transporte, né, que se tinha pela água, tá, gente? Usavam-se muito nesse tempo cavalos, né? Os animais usavam para transporte, as carruagens também eram utilizadas para transporte, mas também o rio era utilizado, tá, gente? Então a gente vai ver que existe uma modificação na paisagem e o surgimento, né, da paisagem chamada de humanizada, ok? Gente, essas estruturas elas vão percorrer, né, por toda a parte do Oriente Médio, por toda a parte da África, da Ásia, vai sair da Europa também, vai para outras regiões, como por exemplo nas Américas. As Américas também a gente teve aqui, né, nas Américas muitas civilizações diferentes, tá? Até chegar também a gente pode citar um pouco da nossa cidade do Recife, né? Acompanha na tela. Então você vê aí inicialmente, né, a criação do Recife, a chegada das embarcações para fundar a cidade. Você vê algumas estruturas físicas de moradias, né? Você vê uma movimentação muito grande de pessoas. Aí estava iniciando, né, o processo de chegada, de urbanização, para surgir o que Recife é hoje, né? Aí, com o tempo, a gente vai desenvolver técnicas, vai desenvolver a habilidade de cidades e vamos também melhorar a infraestrutura, como você acompanha na tela aí. Você vai ter um intenso desenvolvimento de técnica, né? E a paisagem vai ficar cada vez mais humanizada, né? Então, o homem desenvolve ferro, desenvolve novas técnicas. E a imagem que você vê agora é a imagem da ponte de ferro aqui no Recife, tá? Então, uma imagem inicial de como a ponte de ferro ela foi construída, né? Como eram as modificações que o homem fazia, mais técnicas, para a produção e reprodução do ambiente cidade, da paisagem humanizada. Sexto ano, quero agradecer a você até que ficou assistindo esse vídeo, né, até o momento. É muito importante o conhecimento para a gente, tá? É importante que você acompanhe essas aulas. Também na plataforma AVA tem uma atividade bem legal para você fazer, ok, gente? E até uma próxima, sexto ano. Valeu!